Fala aí, pessoal do Dono. Como é que estão vocês, gente? Espero que estejam bem e continuando bem aí os seus estudos também, semanalmente. Hoje nós vamos dar continuidade em nosso estudo sobre ditadura militar, galera. E eu quero compartilhar com vocês nossa aula de hoje aí. Espero que a gente consiga passar bem as informações para vocês e aproveitar esse momento de aula aqui junto com vocês. Tá bom, gente? Bom, então, só lembrem, por favor, aí, de além de assistir a videoaula, peço para vocês também, nessa semana 3, a lerem as páginas 121 a 128 do capítulo 11, tá legal? E as atividades da semana estão lá nas páginas 128 a 130. Peço a vocês que façam também. Qualquer dúvida, galera, me procura no fórum. Sala virtual toda segunda-feira, a não ser nos feriados, né, como nós tivemos na semana passada. Mas eu espero que vocês lá, lembrando até que a participação do nosso fórum vai valer 2 pontos nessa semana, tá bom, gente? Muito bem, vamos em frente então aí, falar um pouquinho mais sobre ditadura militar. Nós paramos justamente no que falaram do ano que não terminou, nunca terminou, 1968, com a aplicação lá do AI número 5, o ato institucional número 5. Lembrando que esses atos institucionais são esses decretos-leis feitos pelo executivo, pelos presidentes militares, que não precisavam passar pelo Congresso, dando uma cara bem ditatorial para as ações nesse momento aqui dos governos militares. E isso acontece em 1968. A partir, então, do AI-5, da decretação do AI-5, nós vamos ver, então, que cada vez mais surgirão grupos que começam a lutar contra essa repressão tremenda que havia neste momento aqui na ditadura militar. Então, na prática, nós sabemos que o AI-5 ele foi muito importante na questão de repressão, porém, né, nós vemos que também começam a meio que deu estopim ao surgimento de diversos grupos lutando pelo direito de, né, de se expressar naquele momento, tá certo, gente? Então, grupos como, por exemplo, o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, ele começa uma resistência dentro do MDB, que é o partido de oposição, ainda pequena. O PCdoB começa a iniciar campanhas de guerrilhas rurais, mas com pouquíssimo apoio popular, certo? O que os grupos maiores mesmo que vão aparecer são esses 3 aí que estão elencados para vocês e tem lá no seu livro, né, na página 121, que são a Aliança Libertadora Nacional, liderada pelo Carlos Marighella, bom, que entre outras ações atuou fazendo até assaltos a bancos a fim de financiar as suas lutas armadas. Temos também o VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, que foi liderada pelo ex-capitão do Exército, Carlos Lamarca, que acabou saindo do Exército. Ele invadiu, primeiramente, o quartel de Pindamonhangaba, onde atuava, armou-se e fugiu para o interior do Brasil, e aí numa guerrilha organizada ali no Araguaia, na região de Goiás. Bom, e o MR8, que é o Movimento Revolucionário de 8 de Outubro, que é um grupo responsável por diversos sequestros, inclusive do embaixador dos Estados Unidos, Charles Albrecht, no Rio de Janeiro, juntamente com a ALN, ou seja, a Aliança Libertadora Nacional. Eles realizaram esse sequestro, tá bom? E a Ação Popular também, que promovia a famosa guerrilha urbana, né, com protestos, passeatas, entre outras coisas. Ali você vê justamente aquilo que eu havia falado para vocês, do sequestro, e diante desse sequestro eles pediram a libertação de um grupo de militantes, de 15 militantes, na verdade, que eram prisioneiros políticos, entre eles o José Dirceu, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, juntamente com o Luiz Inácio Lula da Silva. E esses camaradas, então, foram libertados para que fosse, assim, também, né, libertado o embaixador Charles Albrecht, né? Em represália, o que vai fazer a junta militar? Ela aprova o direito a expulsar do país todos que fossem considerados subversivos. E essa caça subversivos fica clara em diversas publicações de jornais, e não só jornais, mas também, né, de documentos policiais. São terroristas procurados, são pessoas que realmente estavam lutando contra a ditadura militar, acabam sendo cada vez mais procurados. Entre eles até tem a ex-presidente do Brasil aqui, Dilma Rousseff, representada nessas fotos aí. Nesse interim também, gente, nós vemos, é interessante, que surge no Brasil, através da cultura,
na cultura brasileira uma forma de protesto. Isso ficou conhecido, né, essa forma de protesto ficou com, eles chamaram de vanguarda, a vanguarda brasileira, né? Nesse momento, então, eles começam a utilizar a música, a arte de diversas formas, pinturas, né, poemas, para tentar, dessa forma, criticar ou atingir o governo militar. Muita criatividade era utilizada, especialmente nas músicas, onde colocavam palavras de duplo sentido, para que assim não pudessem ser proibidas de serem circuladas inicialmente a crítica que faziam, como a música Cálice, né? Onde eles usam a famosa frase de Cristo, momentos antes de ser entregue na cruz, é, Pai, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a sua vontade e não a minha, dizia Jesus. E na música se diz, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas não o cálice de tomar, mas sim o cálice de se calar, de parar de falar. Como era dessa forma, então, que eles utilizaram para poder, né, criticar, de certa forma, a ditadura militar. Músicos como Geraldo Vandré, Chico Buarque, o próprio outros, o Gilberto Gil, né, outro nome importante nesse momento aqui, são pessoas que vão cada vez mais vão fazer músicas para tentar realmente, de certa forma, criticar o governo. Né? Raul Seixas, quando fez o Carimbador Maluco, né, para muitos uma música de crianças, mas que continha uma crítica à liberdade de ir e vir para os brasileiros naquele momento, tá bom? Então é interessante essa forma de luta daqueles que iam contra a ditadura militar naquele momento através da música de protesto. Mas, por outro lado, o governo também tem os seus mecanismos de repressão, como o BAN, o DOPS e o DOI-CODE. Desses, o mais importante, certamente, foi o DOI-CODE, que é um destacamento de operações de informações, onde eles buscavam informações sobre pessoas subversivas, sobre, né, tentativas de lutas armadas como essas, para assim tentar frear a oposição ao regime militar. Tá? Os outros também foram importantes, mas o mais conhecido foi certamente o DOI-CODE, que para muitos também acreditam que foi um dos grupos que utilizou de tortura, né, em seus mecanismos aí de repressão. No governo Médici, que é o que nós vamos estudar aqui, Emílio Garrastazu Médici, nós vemos que a repressão, ela cada vez mais, ela ganha muita forma. E especialmente o silenciamento desses camaradas que estavam lutando aí. O Carlos Marighella, que nós tínhamos falado, e o Lamarca, ambos vão ser mortos pela polícia do exército, se chamada, né? Marighella vai ser morto em 1969 e o Lamarca em 1971, como você vê na imagem ali, a morte dele dentro de um carro. Bom, o único movimento que sobreviveu foi a guerrilha do Araguaia, que acabou sendo derrotada em 1975, tá bom? Então a gente consegue perceber aqui que a luta armada ainda continuava, porém o governo Médici conseguiu frear partes importantes desses grupos que resistiam à ditadura militar. No governo Médici também ficou conhecido pelo fanismo nacional. Muito importante a gente entender isso daqui, né, gente? Como forma, né, de praticamente encobrir essa época de terror, o governo vai lançar uma propaganda maciça sobre o governo, sobre o Brasil em si. Né, frases de impacto como Brasil, ame ou deixe, este é um país que vai para frente. Você vê aí as frases, você constrói o Brasil, ninguém segura este país. Brasil, conte comigo, Brasil, ame ou deixe-o. São frases que cada vez mais impulsionam o nacionalismo dentro dos brasileiros para, assim, né, defender, neste momento aqui, a ditadura militar. O auge desse movimento fanista estava justamente na Copa de 1970, com a campanha publicitária aí foi atingida para Frente Brasil, inclusive a música, né? Uma musiquinha, o jargãozinho lá que fizeram para justamente isso. Vamos todos juntos para Frente Brasil, salve a seleção, e assim vai, né? Então eles usavam muito disso. A própria seleção, vocês percebem, em posição de sentido, no momento ali da apresentação, muitos tiveram que cortar o cabelo, seguir uma rígida disciplina militar para poder estar na seleção do Brasil, né? Essa aqui, para mim, foi a melhor seleção de todos os tempos, em 1970, no nosso país aí. Bom, gente,
bem interessante essa época aí no nosso país, que levou também o contexto era de ditadura militar. Ainda no governo Médici, vai ser criado coisas que realmente até a gente pode dizer aqui que é, são importantes no nosso país. O INCRA é um deles, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, onde seria feita uma reforma agrária mais pensada, certo? O PIS também, o Plano de Integração Nacional, e o Mobral, que é um movimento dentro da educação brasileira de alfabetização. Gente, esse conseguiu, o Mobral, era tipo vamos dizer assim, um supletivo da época, né? E vai conseguindo aos poucos diminuir o analfabetismo no Brasil, que era muito grande. Já na década de 90, esse analfabetismo vai diminuir ainda mais do que dos números que eram naquele passado ali. E um desses momentos nós vemos aqui justamente usado aí pelo Mobral. Porém, em questão da questão econômica, o Brasil passa por um momento muito complicado, onde a inflação vai disparar. O milagre econômico, que nós já estudamos na aula passada, não deu certo. Nós vemos, então, aqui a inflação disparando assustadoramente, chegando a 96, 90 e poucos por mês, e depois, em 1983, a 240% aproximadamente. Então, isso foi realmente algo assustador no nosso país. Substituindo a Médici, tem o Ernesto Geisel, que ele foi chefe do gabinete militar de Castelo Branco, lá no primeiro governo militar. O presidente também da Petrobras, no governo Costa e Silva, e presidente do Supremo Tribunal Militar no governo Médici. Geisel ele já estava muito presente, o que parece, né, dentro dessa elite, vamos dizer assim, militar, e vai ser utilizado, vai ser então eleito indiretamente pelos próprios militares o presidente do Brasil. Mas é bem claro que a necessidade de mudança nesse momento, a gente vê que nas eleições a MDB, que é o partido de oposição, ela ganha muitas cadeiras e isso faz com que as pessoas né, fiquem mais atentas, especialmente os militares. Né? Então, a gente pode perceber isso daqui, gente. Olha só, ali vai ser lançada em 1976 a Lei Falcão. Essa Lei Falcão, ela foi criada pelo Armando Falcão, ministro da Justiça, e ela vai reduzir a propaganda política, a exibição apenas de um retrato dos candidatos da TV. Eles não podiam falar nada, apenas colocava o seu retrato ali com o número dele por partido e assim por diante, né? Então, a cada vez mais o Congresso né, vai apertando as coisas e as decisões do Congresso agora não precisam mais de maioria absoluta, mas maioria simples, ou seja, 50% mais um. Um terço das cadeiras do Senado passam a ser concedidas a senadores biônicos, que são eleitos indiretamente, ou seja, quem colocam eles lá normalmente é o grupo, né, é o executivo, ou seja, os militares, e previa também o aumento do mandato presidencial de 5 para 6 anos. E em 1977 é lançado o famoso Pacote de Abril, onde o presidente vai novamente fechar o Congresso, como aconteceu na AI-5, e passa a governar novamente por decretos. E aí as eleições passam a ser indiretas para os governadores de estado. Bom, é interessante isso, né, nesse momento aqui. O próximo, o presidente do Brasil, foi o governo Figueiredo, que assumiu já com a função de passar, né, o bastão para os civis novamente. Então, a tarefa principal do Figueiredo era justamente chamada de redemocratização. Então, há uma abertura política maior nesse momento, surgem cada vez mais movimentos de luta, por exemplo, luta operária, na região do ABC Paulista, liderada aí pelo Lula, ex-presidente do nosso país. Também vai ganhando força o movimento sobre essa abertura política no pedido de anistias. Porém, ela não vai ser... Os sequestradores e que cometem atentados políticos não serão beneficiados com anistia, apenas outros que não atuaram de forma mais violenta, como aconteceu com alguns desses aí. E a reforma política ela vai ganhando cada vez mais áreas onde acaba o que nós conhecemos por bipartidarismo e passa a ver também o pluripartidarismo novamente, né? Criado novos partidos, a Arena ela vai se transformar no PDS, Partido Democrático Social, a MDB se transforma em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, surgem também outros partidos como o PT, o Partido dos Trabalhadores, o PTB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros, né? O partido e o PDT também, Partido Democrático Trabalhista, entre outros partidos vão surgindo nesse momento aqui.
Bom, durante o governo Figueiredo, gente, a oposição vai lançar um movimento Diretas Já. Só que a direita mais radical, ela não queria esse movimento de maneira nenhuma. Já não queria nem a própria entrega do governo aos civis novamente. E eles começam a lançar alguns atentados. Um atentado à bomba foi feito na ordem dos advogados do Brasil, outra na sala de um vereador do PMDB, que vai matar uma pessoa, mas o auge foi justamente o atentado ao Rio Centro, em 1981, quando, num show comemorativo do Dia do Trabalho, aproximadamente cerca de 20 mil pessoas estavam ali dentro, no Rio Centro, que é um centro de exposições e de eventos lá no Rio de Janeiro. Vai explodir uma bomba dentro de um carro e assim vai matar o sargento, né, do Exército, Guilherme Pereira de Rosário, e fere também um capitão, entre outros, certo? Então esse foi um movimento cada vez que mostrou realmente atingir o seu auge de contrariedade ao Direta Já. O que era Direta Já? Direta Já foi um movimento que começou com um deputado chamado Dante de Oliveira. Dante de Oliveira ele vem e lança uma ideia de que, ao invés de ser feita a eleição indireta do próximo presidente do Brasil, que seria civil, que a própria população agora escolhesse, né, esse presidente do Brasil. Esse movimento ganha um apoio muito grande de parlamentares, de políticos, de artistas brasileiros que saem às ruas, entram em palanques e começam a pedir as diretas já. Porém, não foi aprovada, foi derrotada no Congresso essa ideia de o próprio os brasileiros escolherem os seus presidentes, né? É aí que lança até uma música de protesto, mais uma vez, o Traje a Rigor, que fala lá do inútil, usando até a linguagem no português errada para fazer uma crítica a esse momento. Então, uma das frases da música diz que a gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos nem tomar conta da gente, né? Tem gente dizendo que nós é indigente, a gente somos inútil. Diz lá a letra da música do Traje a Rigor, fazendo uma crítica à não aceitação das diretas já. Bom, nesse processo de democratização, então, termina com o quê? Eleição indireta, dois grupos lutam pelo poder, Paulo Maluf, no PDS, e Tancredo Neves, no PMDB. Tancredo, juntamente com Sarney, serão eleitos e depois de 21 anos de ditadura militar, né? E na data da sua posse, o nosso amigo Tancredo vai ser internado e vai morrer no dia 21 de abril, infelizmente, e não assume o posto de presidente do Brasil. Quem vai assumir é seu vice, José Sarney, dando início a uma época muito conturbada da história do nosso país, chamada de Nova República, né, que é desde nosso amigo aí, José Sarney, até a atualidade no governo do nosso amigo Bolsonaro. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. E qualquer coisa, galera, por favor, pode me procurar aí. Grande abraço, boa semana.